galera, beleza? Para você que não me conhece ainda, sou o professor Brunelli, do canal Script Math. E eu gostaria que antes de assistir essa aula, você tivesse visto já minhas aulas sobre produtório, tá? E nessa aqui, a gente vai comentar sobre o hiperfatorial. Tá, vamos lá. Essa anotação aqui, como eu sempre falo, cara, não precisa isso aqui, você não tem que ficar decorando o que é um, o que é outro, mas é mais pra gente treinar a manipulação dos produtórios, tá? E pra você saber que tem essa anotação, hiperfatorial, beleza, já ouvi falar lá com o professor Brunelli, legal, boa, você já tem uma coisa a mais no seu repertório, beleza? Então, o hiperfatorial de n é uma função que se dá, né, assim como o fatorial de n fatorial. Então, o hiperfatorial de n é dado por isso aqui, tá? A gente viu que o fatorial de n, ele pode ser dado pelo i indo de 1 até n. E agora o hiperfatorial é o i elevado a i, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Exatamente, o i elevado a i, e ele vai ser o quê? Vai ser igual a 1 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2 até n elevado a n, certo? Limite inferior até o limite superior. E o que eu fiz aqui? Eu inverti os termos, tá? Como eu sempre fiz lá. Então, o n elevado a n, aí só vai retomando. Aí vezes n menos 1 elevado a n menos 1 até o 1 elevado, até retornar aqui no 1 elevado a 1. Tá? Eu voltei assim, ó. É a mesma coisa. A ordem dos produtos não altera... perdão, eu falei errado, gente, tá vendo? A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, o que eu fiz daqui, ó? Perceba que isso aqui, cara, isso aqui é legal, essa estrutura que ficou, porque esse n elevado a n é como se a gente tivesse uma estrutura de n termos se multiplicando, tá? E o n, ele aparece em todos, tá vendo, ó? E aparece nesse, aparece nesse, aparece nesse, até todos. Então são n. Por quê? Como eu sei que são n termos? Porque vai do n multiplicando até o n menos n menos 1. Tá? Então como a gente fez lá nas outras aulas, tá? Esse aqui era o n menos 0, tá? O n multiplicando é o n menos 0. Tá? E até n menos 1, tá? Que é o 1, a observação 1 é igual a isso, tá? Então, se a gente catar aqui, quantos termos tem até o último? Então, tem n menos 0, menos 1, mais 1, que é quando a gente conta até o n menos 0, mais 1, menos 1, perdão, é a diferença. Mais 1 é para somar o último termo, tá? Então fica n termos, tá? Ou seja, o n, ele está se multiplicando, aqui o que eu fiz? Foi só reagrupar. Mas o n está se multiplicando, vamos tirar esse zero daqui, n vezes. Por isso que eu concluí que tem n termos aqui, tá? E aí, o n menos 1, ele está elevado a n menos 1 também, tá? Então, ele está em todos os termos, menos no último, no primeiro, no caso, né? Vamos considerar aqui o primeiro, tá? Então ele aparece nesse, até em todos, tá? Agora o n-2 ele está elevado a n-2, ou seja, ele aparece em todos menos nos dois primeiros, tá? Então ele aparece aqui, aparece... Então vai multiplicando, vai tendo essa multiplicação do n vezes n-1 vezes n-2. Aí depois no próximo, vezes n-3, no próximo vezes n-4, até chegar no 1, tá? Por quê? Perceba que o 1 ele só vai aparecer no último, porque ele só está elevado a 1. Ele só aparece uma vez. Tá? Então, perceba que isso aqui, cara, o n é na verdade o arranjo de n tomado 1 a 1. Isso aqui, ó, é o arranjo de n tomado 2 a 2. E assim a gente vai ver que isso aqui é o n fatorial, que na verdade é o arranjo de n tomado n a n. Tá? Como a gente viu nas outras aulas lá de produtório, tá? Pois bem, se a gente já viu produtório de fatorial também, né? A gente já viu produtório de fatorial, já viu um monte de outra coisa, agora a gente está vendo o produtório de arranjo. Ora, isso aqui é o produtório dos arranjos de n tomado i a i, com indo de 1 até n, tá? Beleza? Então, o produtório de arranjos a gente tem aqui. E o que é o arranjo, na verdade? O arranjo a gente viu
que ele é o n fatorial dividido por n menos i fatorial, tá? E se a gente quebrar isso aqui, ó, esse n fatorial aqui, na verdade é o n fatorial, né, vezes 1 sobre n menos i fatorial. Aí, lembra que na propriedade, numa das primeiras propriedades da aula 1 que eu dei, cara, sobre produtório, o que aconteceu foi o seguinte: quando a gente tem isso aqui, ó, uma função da variável dependente aqui do produtório, tá? Esse aqui é uma função da variável dependente, a nossa f de i, tá? E aqui tem uma constante, porque isso daqui, ele não está ligado à variável dependente i, tá? Então é uma constante que está fora. Ele está ligado ao limite superior? Tá, mas ele não importa, porque ele é uma constante, tá? Então ele não depende da variável dependente. Então o que acontece? Ele sai do produtório, tá? Se a gente tinha o n fatorial vezes uma função aqui do i, e aqui estava o produtório, ele sai do produtório, mas tem um porém, tá? Ele pode sair do produtório. Só tem uma coisa, como que eu sei que isso aqui é uma função de i, tá? Que esse n menos i, esse n 1 sobre, aqui ó, 1 sobre n menos i fatorial é uma função de i, sendo que tem um n. Cara, para começar, a nossa variável é o i. E o n, ele seria como se fosse uma outra coisa encaixada ali, um parâmetro, digamos assim, tá? Então, esse n que ele é constante, e esse n menos i não tem como quebrar, não tem como tirar dali, portanto é uma função de i. Tá? Agora, esse n fatorial que é constante, e ele está multiplicando essa função de i, ele vai sair, só que, perceba que quando a gente abrir esse parênteses, quando a gente abrir esse produtório, o que aconteceria? Teria n fatorial sobre n menos i fatorial, vezes n fatorial sobre n menos i fatorial. N fatorial, então, o n fatorial, como eu mostrei, como ele é uma constante, ele vai ser elevado à quantidade de vezes que ele vai aparecer no produto, tá? Que seria a quantidade do limite superior menos o limite inferior mais 1, tá? Ou seja, ele vai aparecer n vezes, tá? Porque está multiplicando n vezes, tá? Ou seja, o n fatorial sai elevado a n, e como essa função aqui é 1 sobre esse fatorial aqui, é a mesma coisa que pegar todos esses denominadores e multiplicar todos eles embaixo, certo? E o que sobrar em cima fica multiplicando 1, ou seja, o n fatorial elevado a n, que ele saiu do produtório, a gente basicamente quebrou esse produtório e colocou ele aqui embaixo, tá? Porque faz sentido. Ficaria n fatorial sobre n menos 1, tá? Vezes n fatorial sobre n menos 2. E acabaria que no final das contas ia multiplicar o n fatorial n vezes, e aqui embaixo ia multiplicar todos os denominadores, que a gente ia ter isso aqui, tá? Então, cara, o que acontece? Esse n menos i, ele seria exatamente a mesma coisa que se ele está começando, o i ele está começando do 1, tá? Até o n. Ou seja, ele vai multiplicar do n menos 1 fatorial, tá? Ele vai multiplicar até o n menos n, tá? N menos n vai dar o 0 fatorial. Ou seja, percebe que vai diminuindo. Não seria a mesma coisa que aumentar, tá? Seria a mesma coisa que aumentar do 0 até o n. O n menos 1, né, no caso, que seria o nosso limite aqui. Então, de fato, o produtório dá para fazer essa inversão. O somatório também, tá? Contanto que a gente especifique qual que é maior, qual que é menor dentro da função. Nas propriedades lá de produtório, as básicas, eu mostrei essa troca aqui, tá? Então, a gente é a mesma coisa que catar o n menos 1, aí vai fazer n menos 1 vezes n menos 2 até 0. Isso é a mesma coisa que inverter, que nem a gente fez daqui pra cá, tá? Então, essa é a mesma coisa que multiplicar do 0 até o n menos 1. E o que é isso aqui? Produtório de fatorial é o superfatorial, que eu mostrei na aula de superfatorial, tá? E na verdade é o superfatorial desse n menos 1 aqui, do limite superior, tá? Então o superfatorial do n menos 1. Não tem problema colocar o i valendo 0, ou o i valendo 1, ou o i valendo 2, né? Também não tem problema. Porque de qualquer forma, o 0 fatorial dá 1, tá? Então, dá 1. Então, o 1 fatorial também dá 1. Então, multiplicar esses dois não faz muito sentido. Eu poderia simplesmente começar aqui do 2, tá? Começar do 2,
aí multiplicaria já o 2, então, ou do 1, que nem eu falei, não faz de importância. Então até agora a gente já chegou nisso aqui, certo? Aquela expressão que a gente tirou foi essa, é só passar a linha. Agora vamos supor que esse n-1 a gente chame de m, tá? Se n-1 é igual a m, então n é igual a m mais 1, certo? Eu só passei 1 para lá, do lado da equação positivo, tá? Então o que eu fiz foi substituir esse n-1 por m, tá? Então eu só substituí ó, n-1 por m, e onde tinha n, eu substituí m mais 1, tá? Então ó, só substituir aqui, certo? E o que eu fiz agora foi isolar esse superfatorial de m. Então eu passei ele para lá multiplicando, e o hiperfatorial passou dividindo. E eu fiquei com essa expressão aqui, tá? O que ela significa? Significa que o superfatorial de um número, ele se relaciona, por sua vez, com o hiperfatorial dessa forma aqui, certo? O sucessor do número fatorial elevado ao seu próprio sucessor, dividido pelo hiperfatorial do sucessor desse número, certo? Então foi uma forma contrária que a gente fez. Aqui era o número relacionado, o hiperfatorial relacionado com o super dele, e aqui é o super relacionado com o hiper, tá? A gente só fez essa inversão. E agora na próxima aula, cara, eu vou mostrar pra você o fatorial de Pickover, certo? Eu já tinha comentado sobre ele na aula no vídeo, né, na verdade, de apresentação que eu fiz, da minha apresentação, e eu vou explicar certinho como que ele é demonstrado dessa forma aqui. Eu já tinha te mostrado de outra forma, né? Com uma outra notação. Pois é. Agora eu vou te mostrar essa notação aqui, certo, cara? De hiperoperação. No próximo vídeo, então, vê se me acompanha. Se gostou desse, deixa o seu like, cara. Se não gostou, deixa no like, não tem problema. Comenta o que achou, dê seu feedback. E a gente se vê na próxima, hein? Não vai perder. Falou!